Meus abençoados irmãos, paz do Senhor. Amém. Inicialmente eu quero louvar a Deus pela honra, privilégio de poder estar com os irmãos aqui. É uma grande bênção poder servir a Deus com os irmãos. Quero também externar minha alegria de poder estar com o pastor Walter Faustino, sua abençoada família, ministério da igreja. Deus abençoe aos irmãos, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe todos vocês pela coragem, pela graça de Deus que flui sobre vocês. Também quero louvar a Deus pela vida do irmão Humberto, é um homem de Deus, abençoado. Eu o conheci através do Daniel, que é um servo de Deus que trabalha comigo, e ele tem demonstrado com suas atitudes retidão, comprometimento e fidelidade ao seu pastor e ao ministério aqui. Deus abençoe muito a sua vida e todos os nobres irmãos. Trago saudação da Assembleia de Deus que está lá em São Mateus, também da minha esposa, das minhas filhas, genro. Os irmãos aceitam? Eu não sou um grande pregador, nunca fui. Sou um pastor de igreja e queria transmitir aos irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração. Eu sirvo a Jesus na Assembleia de Deus há 51, quase 52 anos. E sempre na mesma igreja, nunca mudei de lugar. E nunca dei conta de ser um bom pregador. Nunca. Só um pastor. Eu queria conversar com os irmãos. Amém? Vocês suportam me ouvir até mais ou menos umas 9h10, por aí, 9h15? Eita vez. Deus abençoe pelos meus irmãos que são melhores do que eu. Irmão Edson, irmão Daniel, irmão Rezende. Todos eles são melhores do que eu, sabem mais que eu e pregam melhor do que eu. Mas hoje só vieram para me ajudar mesmo. Deus abençoe os irmãos. Eu recebi um lindo cartaz da igreja, no qual figuram grandes irmãos, servos de Deus, todos eles melhores do que eu, pregadores muito bons. Irmão Carvalho Júnior, irmão Helmas. Irmão Helmas trabalha comigo, dirige lá uma das congregações, um homem de Deus, professor. Irmão Sérgio, irmão Paulo Moura, irmão Daniel, irmão Marcos Aurélio, irmão Ricardo, todos eles muito abençoados, e vocês serão muito, muito abençoados através da vida deles. Quem tem uma Bíblia, diga eu tenho. Então, pegue a sua Bíblia, por favor. Acharam? Eu não falo muito mais alto do que isso, não. Vocês estão me ouvindo bem aí? Não? Se eu fizer assim, melhora um pouco? Muito bem. Eu não gosto de falar alto, não. Mas o senhor não é assembleano? Sou. Sou pentecostal até o tutano. Mas eu prefiro falar de forma que todo mundo entenda o que eu falo. Tá certo? Ageu capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 6 e vamos parar no verso 9. Combinado? Combinado? Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca.
E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Quem não sonha já morreu. Eu vi o pastor de vocês falando de sonhos hoje, ao se referir a irmão Humberto. Diga aí, quem não sonha já morreu. Quem não sonha já morreu. Porque viver sem sonhar não é viver. Todos nós sonhamos, mesmo que os nossos sonhos estejam meio que contrários às expectativas naturais. A Bíblia diz que Abraão foi chamado pai da fé e elenca lá uma série de razões, e uma das razões é: ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. A expectativa não era boa, mas havia uma promessa, e a promessa de Deus é que nos sustenta. A promessa de Deus sustenta todos nós. A promessa de Deus é mais importante do que os nossos sonhos. Se quem não sonha já morreu, quem não tem promessa está pior ainda. Porque a promessa de Deus vai além, vai mais longe, é mais forte, é mais poderosa do que os nossos sonhos. E a promessa de Deus é quem nos sustenta na nossa caminhada da fé. A igreja Heróis da Fé tem uma história, um início, um nascedouro, um começo, com sonhos dos irmãos. Mas sonhos sem a promessa de Deus não valem nada. Porque a promessa de Deus vale mais do que o sonho. Então, a promessa de Deus é um encontro do presente com o futuro. Porque uma vez que nós cremos na promessa, a expectativa da nossa vida está lá no cumprimento daquela promessa. E antes que ela aconteça, a gente já vai vivendo como se ela existisse. A promessa altera as nossas impressões da vida. A promessa cura as expectativas da nossa alma. É bem verdade que a palavra de Deus diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas, quando nós entendemos que a promessa de Deus permanece em pé, a gente continua trilhando a jornada, apesar das lutas que a gente enfrenta. Pois bem, é preciso que a gente recorde um pouco da história deste povo. O profeta Jeremias foi um homem de Deus muito usado por Deus para falar de uma sentença a que Israel estava destinado. E ela tem dupla visão. Primeira visão: Deus queria mostrar para um povo como é que se vive a fé no Deus vivo.
E segundo, Deus precisava corrigir a Israel de um ponto que eles tinham se perdido no caminho. Jeremias viveu alguma coisa perto de 100 anos depois de Isaías. Isaías profetizou e uns 100 anos depois veio o profeta Jeremias. Tanto um quanto o outro, tanto Isaías quanto Jeremias, falavam deste problema na nação e da punição que eles precisavam receber, porque Deus os amava e não queria perdê-los. E quando Deus ama e não quer perder, às vezes, ele açoita, porque ele açoita aquele que ama e aquele a quem ele chama de filho. Se nós não somos corrigidos quando erramos, o que a Bíblia diz? Nós então não somos filhos. Aquele que vive errando e não corrige, ou não se corrige, ou não é corrigido, não é filho. A Bíblia chama de bastardo. E nós não somos bastardos. Então, por vezes, quando as coisas não estão adequadas, é possível que Deus converse, e se a gente se arrepende enquanto está conversando, é uma bênção. Mas se a gente não se corrige, é possível que a gente tenha lá um momento de desconforto, só porque Ele nos ama. Israel foi parar na Babilônia por uma razão: desobedeceram uma lei de Deus da agricultura. Deus tinha dado orientações importantes e Israel ficou 490 anos errando. E porque ficaram 490 anos errando, ficaram devendo 70 anos. E foram pagar os 70 anos lá na Babilônia. Durante esse período na Babilônia, Deus havia falado pelo ministério de Jeremias que eles deveriam comprar casas, que eles deveriam plantar vinhas, que eles deveriam constituir famílias, porque não tinha jeito deles não passarem por aquilo, porque eles tinham errado e a punição era certa. Eles fizeram isto. Acontece que lá na Babilônia as coisas não eram tão fáceis, porque eles estavam fora da sua terra. As pessoas da Babilônia pediam que eles cantassem os hinos lá de Israel, lá de Jerusalém, lá da terra da promessa. E eles diziam: como é que a gente vai cantar se a gente está aqui sofrendo? E aí eles penduravam harpas lá nos salgueiros e choravam. Mas Deus nunca deixa o seu povo sem cuidado. Enquanto Israel estava lá, Jeremias, que era profeta de Deus, ficou em Jerusalém para as lamentações. Lá na beirada do rio, no meio do povo, ficou outro profeta chamado Ezequiel. E lá no palácio ficou outro profeta chamado Daniel. Então, em cada ponto estratégico, Deus sempre tem alguém para consolar, para confortar e para animar as pessoas, apesar da punição. Deus nunca deixa o seu povo sem a sua palavra. Mas é importante que a gente lembre que Isaías viveu 100 anos antes de Jeremias. Mas foi Isaías quem profetizou do que estava por acontecer. Vai lá no capítulo 45 do livro de Isaías e você vai perceber como Deus conhece tudo. Isaías capítulo 45. Está escrito assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, vírgula, a Ciro, vírgula, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedarei os ferrolhos,
de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus fora de mim. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus está chamando Ciro de meu ungido. Quem é esse Ciro? É um judeu? É um rei de Israel? É alguém lá da terra de Jerusalém? Não. Este é um homem que domina a Babilônia, onde Israel está sofrendo. Só que Deus está falando o nome deste homem mais de 90 anos antes dele nascer. Esta profecia está falando de Ciro, que só vai nascer mais de 90 anos depois. Deus já sabe quem vai nascer, o que vai fazer e qual o propósito na sua existência. Aleluia! Agora veja, com muita calma, como é que Deus trata estas coisas. Livro de Esdras, capítulo 1. Vai lá, dá uma olhadinha. Eu acho que o Espírito Santo usou muito o pastor de vocês quando colocou esse tema. Esdras, capítulo 1. Vai lá. Você vai ver no verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Por que Pérsia? Porque o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ficou muito nariz empinado e Deus fez ele perder o trono. Lembram do Daniel, numa festinha? O rei Belsazar, neto deste homem chamado Nabucodonosor, estava bebendo cachaça nos vasos da casa de Deus, que o avô dele tinha tirado de Israel. E ele bebeu e profanou os vasos da casa de Deus. E Deus mandou uma mão lá escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Farzim. Você lê isso no livro de Daniel. E naquele dia, este Ciro aqui junto com Dário, invadiu e tomou a Babilônia. Deus falou deste episódio 100 anos antes desse Ciro nascer. Tem gente que não para pensar nas bobagens da vida. Por que é que a Babilônia caiu? Porque um moço pegou um vaso da casa de Deus e foi mexer com aquilo que não pode. Coisa que é consagrada a Deus não se pode mexer. Meu Deus! Aleluia! Coisa que se consagrou a Deus é de Deus e ponto. Dá um rolo mexer com isso, gente. Eu trabalho bastante por aí e já vi cada um sofrer porque mexe no que não deve. Mas o Ciro invadiu lá. Agora veja, verso 2. Verso 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Aí veja o que ele está dizendo: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa lá em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Por que ele está dizendo isso? Porque o
Deus falou que Israel ia voltar para a sua terra. Aquele templo que foi construído por Nabucodonosor estava em ruínas. Esdras, Zorobabel, Neemias, são todos do mesmo templo. Veja como é que está escrito no verso 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a Jerusalém e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gado, com coisas preciosas. Afora tudo que voluntariamente se deu, também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 vacas, e vai elencando as coisas aí. E Ciro libera o povo. Lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 36, você vai ver o decreto. No verso 23, ele diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa lá em Jerusalém, que está em Judá. Quem é entre nós de todo o seu povo? O Senhor seu Deus seja bom? Ele, desculpa. O que ele está fazendo? Liberando Israel da Babilônia. Glória a Deus! Glória ao teu nome! Aleluia! Esdras vai, Zorobabel vai, e esse povo está subindo. O salmo número 126 é um salmo chamado de pós-exílico. Muita gente usa esse salmo para culto de missão, mas não tem nada a ver com missão. Lá no Salmo 126 está escrito: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus noros. Por que ele está dizendo isso? Porque ele dizia: quando nós estávamos subindo, quando a gente estava voltando, quando a gente estava retornando para a nossa casa, as pessoas iam olhando a gente e começavam a dizer: Deus tem abençoado esse povo. Deus tem abençoado esse povo. Então eles respondiam: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E qual era a alegria deles? Saíram da Babilônia, estão voltando. Mas pensem, ficaram 70 anos fora. Imagine uma fazenda abandonada, um povo abandonado, uma terra abandonada, um lugar abandonado. 70 anos, erosão, 70 anos, animais que invadem, 70 anos, tudo estragado. E eles iam andando e chorando porque está destruído. Mas eles não desistiam, e pegavam a sua semente, e enquanto andavam, eles semeavam. Está difícil, mas semeia. Está complicado, mas semeia. Tem problema, mas semeia. Tem decepção, mas semeia. Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando vai voltar com alegria, porque Deus vai restaurar aquilo que está todo perdido. Quando o povo volta, começa a haver algumas coisas muito complicadas. E aí eu queria que você voltasse ao livro de Ageu. Só que, antes de você chegar lá, dá uma passadinha no livro de Zacarias, que é o livro que está na frente. Capítulo 4, verso 6. Diz assim: respondeu e me falou o anjo que está falando com ele, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos.
O que está posto neste versículo aí? Muitos usam esse texto para fazer apelo, mas isso também não é versículo de apelo. Isso aqui é versículo de construção. Isso aqui, ó, parede, tijolo, bloco, areia, cimento. Zorobabel foi encarregado de construir o templo. Mas aí o povo, ao invés de construir o templo, cada um ia cuidar da sua casa. Zorobabel ficou bravo, queria pegar a turma no chicote, no laço, para fazer com que eles trabalhassem na marra. Zorobabel era um sujeito bravo e queria obrigar a turma a trabalhar. E queria obrigar. E Deus precisou dizer para ele: não é assim, não. Na minha obra não é assim. Na minha obra não é nem por força e nem é por violência. Não é por força nem por violência que o povo contribui. Não é por força nem por violência que o povo trabalha. Não é por força nem por violência que o povo vem no mutirão. Não é por força nem por violência que a turma trabalha na obra de Deus, mas é pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Quando o Espírito do Senhor age na igreja, as pessoas abrem a mão. Quando o Espírito do Senhor age na igreja, as pessoas contribuem com alegria. Quando o Espírito do Senhor age na igreja, há voluntariedade no coração. Quando o Espírito do Senhor age na igreja, o pastor convoca e o povo vem todo trabalhar alegre, feliz, com um sorriso no rosto. Não tem ninguém de cara feia. Por quê? Porque é o Espírito do Senhor que está vindo. Agora volta para o capítulo 2 do livro de Ageu. Bom, Ageu está dizendo para a turma o seguinte: pessoal, tem pessoas que ficam falando do passado. E ao falar do passado, diz que no passado era bom e que agora não é bom. Tem uns irmãos na Assembleia de Deus, tem muito isso. Ah, no meu tempo. Ah, no meu tempo. Eu estou lá faz 50 anos. Eu escuto isso depois. Ah, no meu tempo. Ah, no meu tempo. Gente, quando as pessoas ficam falando no passado, elas ficam presas no passado. Mas você não está no passado. O inimigo não tem acesso ao teu futuro. A menos que você abra uma porta para ele. O inimigo não tem acesso ao teu presente. A menos que você abra uma porta para ele. Mas o inimigo pode ter acesso ao teu passado, se você não tiver curado o teu passado. Meu Deus. Por isso que ele é chamado de acusador. Quem acusa, acusa pelo passado. Então, qual é a forma de você não ficar refém do teu passado? O que a Bíblia diz? Aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas o que a confessa e deixa, alcança. Amém. Por que Jesus nunca comentou do passado de ninguém quando ele curou por ele? Porque ele não queria deixar uma porta aberta para ele. Mas o que a Bíblia diz? E quando nós encontramos Jesus, ele pega o nosso passado, glória a Deus, e joga nós num lugar que ele mesmo chama de mar do esquecimento. Glória a Deus. O problema é que às vezes a gente fica muito preso lá. E aí a gente fica dizendo: não, aquilo que era bom, aquilo que era bom, aquilo que era bom, aquilo que era bom. De fato, o templo que Salomão construiu era lindo. Era lindo. Quando você lê lá no livro de Crônicas, você vai ver cada coisa maravilhosa. Livro de Crônicas, capítulo 29, verso 9, no primeiro livro de Crônicas, você vai ver o tanto de dinheiro que o Davi deixou para o Salomão. É engraçado também, pastor Francisco, que a gente chama sempre de Templo de Salomão. A gente fala Templo de Salomão, mas quem comprou o terreno foi Davi. Quem fez a terraplanagem foi Davi. Quem fez a planta foi Davi. Quem contratou mão de obra especializada foi Davi. Davi comprou material no exterior
de Irão, rei de Tiro. Davi deixou toda a mão de obra contratada. E Salomão não herdou uma moeda de Davi. Quando Salomão começou a reinar, ele não recebeu nenhuma moeda de herança. Porque toda a fortuna de Davi deu para o filho. Toda. 100% dela. 1 Crônicas 29, verso 9. Tudo. A Bíblia diz que até o prego do templo, até o prego, foi Davi que deixou. Até o prego. Foi Davi que deixou. Mas a gente chama de templo de Salomão. Sei lá por quê. Mas aquilo era lindo mesmo. Bonito, bem organizado, bem arrumado, os utensílios de ouro, de prata, tudo certinho. Tudo maravilhoso. Tudo perfeito. Mas se perdeu. E aquelas pessoas mais antigas que viveram no passado, pastor, ficavam dizendo, não, lá é que era bom, agora a gente não tem recurso, agora não dá para fazer. Começa a ler agora o que está no verso 8. Deus está dizendo, você está dizendo que não vai dar certo, que as coisas não vão ficar boas. De quem é Abraão?